Sejam bem-vindos ao SantaCast, direto na causa. O podcast vai além dos sintomas e navega em saúde, comportamento e sociedade, com uma pitadinha de amor, humor, terror, emoção, terror, acolhimento, tecnologia, experiência aplicada. E hoje, fisioterapia. E, cara, dor, praxia, dor, movimento, osteopatia. Vai começar hoje. Então, para você que tá chegando no canal agora, se inscreva no canal, ative as notificações e curte que o braço não cai, né, Glauco? É isso aí. Curte, ajuda o canal a crescer e contribua com a gente, né, Glauco? E também compartilha para quem precisa ouvir o episódio de hoje, certo, Glauco? Tenho certeza que muito que... eu tô com dor. Vai saber cirurgia. Aí falaram que vai... Aí você vai lá no científico. Ixi, eu vou ter que fazer cirurgia. Meu Deus do céu, já começa os demônios da garoa. Mas antes a gente falar sobre o tema, depois do tema, antes de falar, o Glauco já tá adiantando as coisas aqui. Deixar uns recadinhos, Glauco. Verdade. Então, para você que está chegando no canal, agora habilitou Seja Membro, com 3 opções. Zumpsaurus, Consciência Vital e Glauco Trigêmeos, onde você pode participar aqui, mandar suas dúvidas através de vídeo, ter catadão, né, Glauco, de tudo que aconteceu nos episódios aqui no SantaCast e emojis personalizados para vocês. E para você, profissional da área da saúde, que tem uma causa, né, Glauco? Uma causa. Eu preciso que o povo saiba da minha causa. Aqui tem o QR Code. Sabe esse conhecimento tácito que tá dentro da de sua você? alma, isso? Você quer? Traga aqui pra gente. Vem aqui. Vem aqui, vamos lá. Glauco, e vamos falar do episódio agora. Vamos ser mais delongas. O Vitor até olhando pra mim, cara, esse cara não para de falar. Falamos de game. Tem a ver também. Jogando que acho que é fácil, não tem dor quem joga. E aí é um tema que eu acredito que muitas pessoas talvez não saibam. A gente tem pouco conhecimento, né? Quiropraxia e osteopatia. É isso? É isso mesmo, né, Glauco? Então, o tema de hoje, os benefícios da quiropraxia e osteopatia. E o nosso convidado é Vitor Hugo Martins, fisiculturista também, né? Tentando, um projeto dele. Isso aí, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. A mesa é nossa, a sala é nossa. E antes de começar, a gente sempre começa com aquela pergunta básica, doutor. Por que essa profissão? O que aconteceu? Como foi isso? Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Vitor Hugo, sou fisioterapeuta. Tô aqui com esses 2 gêmeos fantásticos. Cara, essa pergunta vai longe. Mas assim, vamos começar, né? Até meu 3º ano do ensino fundamental, ensino médio, eu não sabia o que eu ia querer. Então a gente deu um tiro em cada lado ali, né? Fui para educação física, nutrição, fisioterapia, prestei direito, prestei um monte de coisa. Nossa, aí fiz o teste vocacional, lá sabe aqueles de dúvidas que você faz com a psicóloga? E ela falou que eu tinha jeito de ser da área da saúde, que eu gostava de me cuidar, de treinar. E aí eu pensando nisso, aí eu fiz uma reflexão, né? Sei lá por qual motivo, falei, vou fazer fisioterapia. Cara, e foi um tiro certo, porque assim, eu amo o que eu faço hoje em dia, né? Então, foram 5 anos aí de graduação. Atualmente eu estou indo para o meu 4º ano de osteopatia. Nesse meio caminho eu fiz curso de quiropraxia, de terapia manual, entre outros aí. Então, hoje eu estou com a minha clínica, né? Aqui em Campinas mesmo. E lá eu tenho uma sala de atendimentos e embaixo assim, o pessoal faz um treinamento funcional, faz um pilates, tudo isso. Legal. Então, o olhar mais pro lado da saúde, da qualidade de vida, foi isso que fez eu escolher a profissão e ajudar as pessoas, né? Que é a base aí do que a gente está fazendo hoje em dia. Tirar a dor das pessoas, doutor. Tirar a dor satisfatório, né? A dor e o prazer. Aí a dor, tirou a dor, dá o prazer pra pessoa. Eu vejo assim que existe, né, Júlio? A gente tá até conversando com o doutor antes, sobre essa questão da dúvida entre o fisioterapeuta, o quiropata, o osteopata. Quais são as diferenças desses profissionais? Seria interessante a gente começar do início. Se a gente for pegar lá no século XIX, né, a gente vai ver que a osteopatia e a quiropraxia elas nasceram praticamente na mesma época ali, né? Em 1874, mais ou menos. Então é muitos anos. E vou falar primeiro das duas, depois eu entro na parte da fisioterapia. Tá? Perfeito. Um médico americano chamado Andrew Taylor Still, né, ele fundou a osteopatia para ajudar as pessoas na Guerra Civil Americana.
Então, tinha a época de epidemia, meningite, guerras em si em geral, então ele tinha que criar um método de reabilitação para voltar e pôr esse povo para a guerra, né? Ou lutar contra essas doenças, ou algo mais direcionado para aquilo. E aí, um aluno da osteopatia, né, o aluno do Undertale Steele, que era um médico americano, criou a quiropraxia com um olhar mais segmentado. Então ele via que a coluna, a medula era a origem dos problemas, algo mais músculo-esquelético, né? Que hoje em dia muda, que você consegue estudar outras coisas, outros modos de quiropraxia e aperfeiçoar a técnica, mas a base é estrutural, tá? Na osteopatia, a gente avalia, além disso, outras estruturas. Então, vísceras, crânio, parte arterial, venosa. Então, a gente consegue ter um olhar um pouco mais holístico, né? E relacionar essas estruturas, tá? A fisioterapia, ela veio como base da profissão, né? Então, assim, para você virar quiroprata e osteopata, teria que fazer a fisioterapia. Hoje em dia, quiropraxia já tem uma profissão regulamentada já. Então, tem um conselho, né, que rege essa profissão, mas também tem os fisioterapeutas que são especialistas em quiropraxia, entendeu? Que fazem a pós-graduação em quiropraxia. E aí, continua com o mesmo conselho que é da fisioterapia. Tá? Como isso na prática? Na prática, o quiroprata ele vai ficar um pouco mais técnico, né? Mais objetivo. Então ele quer resolver essas estruturas ali relacionadas à coluna. Tá? Já o fisioterapeuta que se especializou em quiropraxia, além disso, ele pode prescrever outras coisas, né? Ele pode mexer com movimento, com exercícios, com recuperação, tudo isso. Então, voltando naquela parte que a gente estava falando antes, né, de começar a gravar, né, da fisioterapia em si, como que eu posso te falar? Os quiropratas hoje em dia, cara, eles tentam fazer acontecer no caso de uma lei que chama a lei da hipo e da hipermobilidade. Vou tentar trazer isso para mais simplificado, perfeito. Tá? Então, hipomobilidade é falta de movimento. Hipermobilidade, quando você tem um excesso de movimento. Então, segmentando ali a coluna vertebral em cervical, torácica e lombar, vou dar um exemplo bem simplificado, tá? Então, vamos supor que você tem dor na lombar ou dor na cervical. O que está acontecendo com o seu corpo para causar essa dor? Entendeu? Então, olhando os segmentos, a coluna torácica está no meio, né? Entre a cervical e a lombar. Então, às vezes, se você tem falta de movimento, vai dar excesso nas outras. Então, o que é preciso ser feito? Dar movimento para onde não tem, para tirar movimento de onde tem muito. É bem assim que funciona. Ele tá falando, Nossa, mexendo. Nossa, você tá falando. É sério, eu tô imaginando. Joga movimento pra cá, joga movimento pra lá. Só uma coisa, desculpa se eu vou te cortar na linha do raciocínio. Mas quando você fala de excesso, um cara, por exemplo, de triatlo, depois a gente fala de atleta, mas em si. Porque, Excesso de movimento, eu falo estrutural, tá? Estrutural. Não tem nada a ver, tipo, movimentos assim. Eu digo, por exemplo, eu vou testar uma estrutura. Essa região está se movimentando. Essa região não está se movimentando. Entendi. Entendeu? Mais nesse quesito, tá? Acho que seria mais essa parte. Teve alguma outra pergunta que você tinha feito? Não, é que você está falando hiper e hipo. Hipo a visão da quiropraxia é mais ligado a hipo e hipermobilidade. Então, assim, se um segmento é hipomóvel, ele não se mexe, eu preciso estimular aquilo a movimento. Então, tem técnicas manipulativas para isso, tem exercícios que podem ser direcionados para isso, justamente para tirar sobrecarga de outras regiões. Entendeu? Já na osteopatia, além disso, a gente consegue correlacionar as outras estruturas. Então, por exemplo, é muito se falado em fáscias hoje em dia. Sim. Fáscias são tecidos conjuntivos, tá? Perfeito. E conectivos. Então, ele é fácil modelar. Então, ele interliga osso, ele interliga músculo, ele vai interligar a víscera, então ele interliga tudo. Então, se você tem uma alteração de fáscias, com certeza o seu organismo vai se adaptar àquela alteração e vai trazer problemas. Entendeu? Os nossos órgãos também têm movimentos. Então, às vezes você está, sei lá, com refluxo. Por que está causando esse refluxo?
É um problema local de um esfíncter, uma válvula, ou é um problema mecânico do músculo, né? Do diafragma também, que tem essa parte de conter. Então vamos entrar nessa parte de refluxo. De refluxo, a gente vai olhar o sistema em si, tá? E como é essa pessoa perante o refluxo. Em que momentos que é? Se ela tá pessoa estressada, se ela não é estressada, como que é o dia a dia dessa pessoa. Porque isso vai influenciar. Se é uma pessoa muito tensa, uma respiração mais curta, mais apical, vai ter menos utilização de diafragma, vai ter muito uso dessas musculaturas. O que eu quero chegar? Pode ter alterações neurais, que tudo que sai da cervical, né, entre C3, C4 e C5, vai inervar essa parte simpática do diafragma, né, que é o nervo frênico, que a gente chama. Se esse diafragma está alterado, ou parte muscular ou pela inervação, pode influenciar num espasmo do diafragma e aumentar esse refluxo da pessoa. Então a gente tem que fazer o quê? Harmonizar esse sistema. Não é simplesmente tomar um remédio e esperar passar. Às vezes o remédio é um suporte para a gente restabelecer a função. Então a osteopatia, além de músculo esquelético, ela vai atuar gastrite, vai atuar no refluxo, intestino preso, disquesia, Caramba. enxaquecas, bruxismo, além de outras coisas. Então é um pouco mais amplo nesse quesito. Não é só aquela dor, então, porque eu não sei. As pessoas já pensam em quiropata, o osteopata já pensa na dor, o problema é articular. Normalmente fala osteopata, né? Doença do osso, já doença fala do assim, osso, né? porque a gente já dá até aquela confusão, osteopatia, osso, osteoporose e osteopenia. Tem uma? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas Osteopatia é um pessoas... nome apenas, né? Que vai dizer... Como que eu posso te falar? É uma filosofia a osteopatia e a quiropraxia. Então tem princípios a serem regidos, tá? Igual que eu te falei, na quiropraxia é uma das leis aí da hipermobilidade. Na osteopatia, os princípios dela é autocura. Então o que significa? Que você vai estimular o corpo a se autotratar. Entendeu? Lei da artéria. Então, assim, um tecido ele só vai ter uma função boa quando ele é bem vascularizado. Então, se você não tem uma vascularização legal, esse tecido vai ter problemas, tá? Unidade do corpo. Então, o que significa? Que o corpo ele é conectado, né? Por fáscias, por estruturas. E para ele ter um movimento, né? Para ele ter um bom funcionamento, ele precisa estar conversando essas estruturas, tá? Eu falei da lei da artéria, unidade do corpo. E as faces. Fáscia, não. Estrutura... Não, a lei da artéria, tecido vascular, você falou, né? Assim, os princípios são lei da artéria, unidade do corpo, autocura. Autocura. Isso. E estrutura governa a função. Então faltou essa. Estrutura governa... Função. Isso. Se você só vai ter uma função boa, se você vai ter uma estrutura íntegra. Entendeu? Se você tem um problema estrutural, a função do que você for fazer vai estar mudada, entendeu? Vai estar alterada. Então, esses são os princípios. Então, a gente precisa restabelecer o corpo dessa forma para ter um bom resultado. Entendeu? E tem nessa ordem ou não é essa ordem. Eu só trouxe para você a avaliação do que a gente está fazendo do corpo humano. Aí, quando você está fazendo, de repente, no caso, a estrutura. Aí, então eu vou na estrutura. Não, tudo se conecta. Tudo se conecta. Entendeu? Esses são tipo um passo a passo pra gente. Tá. Entendeu? Caraca, bicho. De estímulos. Como é que você visualiza isso? Falo, tocando, como... Existem testes que são feitos. Tá. Antes de tudo, eu vou conhecer o paciente, né? Porque isso que é difícil hoje em dia. Cada corpo se comporta de uma forma. Então, a base é a anamnese, né? Ali eu vou conseguir saber como que é o estilo de vida daquele paciente. Biopsicossocial, tá? Que vai implicar nas alterações do corpo dele. Então, se esse cara é estressado, é sedentário, não faz exercício físico, tem uma alimentação ruim, tem uma má companhia com a esposa, sabe assim? Briga. Tudo, briga, discussões. Isso vai alterar toda a parte fisiológica desse cara. E pode desenvolver dores crônicas com isso. Ou somatizar. Então vamos supor, vamos pegar a dor na cervical lá. O cara vem comigo com dor cervical porque ficou 300 horas jogando.
né? Tava no game, Jogando Esqueceu game. da vida. Esqueceu. Virou até caveiro. Já. Pô, eu faço isso todo dia, eu nunca travei. Por que eu travei hoje? Não é essa a pergunta? Acho que aconteceu com um amigo meu. É? Uns amigos. Será, amigo? Você conhece algum amigo que aconteceu? Você conhece? Eu não conheço amigo que aconteceu isso. Ficou 300 Ele é cheio de anos. colocar em mim, esse aí sai 76 fora, horas cara. no game. Ai, eu fui pegar sei lá, uma panela. Estragou. Caraca. Fui Então, fazer um assim, miojo. quando a gente tá jogando, principalmente um jogo, você tem que estar atento. Então, às vezes, pode estar acontecendo coisas ali no jogo que está te deixando fora da sua homeostase, fora do seu equilíbrio. Então, assim, um estresse, às vezes, ansiedade de passar Aquela ali, fase. tudo isso. O tempo mantido na própria posição, a falta de alongamento, a falta de fortalecimento, isso vai gerando sobrecargas. E o corpo ele vai responder com a dor. Não é de um dia para o outro. Ele vai se adaptando. Entendeu? Ele é muito inteligente, o corpo. Então ele se adapta às alterações externas, entendeu? Igual um entorse de pé. Um entorse de pé, o problema às vezes nem vai ser o local. Ali foi só o trauma. O problema maior é o passar do tempo e a cascata de adaptação que aquilo vai levando pro corpo. Cascata de adaptação. Posso usar o meu exemplo, então, doutor? Pode. Colocar aqui, ó, pessoal, então eu dei um exemplo pra ele aqui, vou colocar aqui já. Joga na roda. Jogar aí, ó. basquete. Joga essa emoção Joga isqueira, aí. né? Já falei dos amigos do game, pô. Tá falando do game, é bom. Bom, game é uma parte também que a gente gosta bastante, então já, Glauco, certeza que a hora que você tava falando, você ficou assim, caraca, eu vou Já ter tô que imaginando mudar minha meu posição sofá, no minha game. Tá vendo, pessoal? Pra quem gosta de game, ó, vai ficar as dicas aqui do doutor. Então, doutor, jogando basquete, né, Glauco? Em 2000, falando a idade. Tava com 30 anos. Tava com 30 anos jogando basquete, pum! Cai em cima de um pé de um jogador, torceu, parecia que eu tava com uma... Até falei um termo, né? Elefantismo no pé, tava, meu, ficou inchado, muito cara. inchado, tão inchado. Fui no médico, o médico falou, Júlio, rapaz, não tem nada aqui nos seus exames, mas olha, procura um fisioterapeuta, vai se tratar. Tá vendo, pessoal? A gente acha, molecão, eu falei, não precisa. Coloquei o RoboFoot, comecei a dirigir o carro com a embreagem, falei, curei, não fui atrás. E a voz do médico aqui, ó, vai lá se curar, vai fazer... Não fiz. 10 anos depois, fui jogar basquete, torci de novo e aí fui no quiropata. Eu tinha agendado, isso foi num domingo, na segunda eu tinha agendado o quiropata. Ele foi, mexeu e eu achei fantástico, doutor. Sinceramente, ele tá até falando, pô, falei, nossa, tô diferente. Aí ele falou, ó, seu tornozelo ficou... Evita esporte de impacto. O que eu fiz, teimoso? Fui lá jogar basquete de novo, um arremesso ridículo, nem foi bonito. Deu um arremesso, estourou. O tendão do Brad Pitt. Para aqueles que estão assistindo, né? Como é que é? Calcânio, né? Tentando de calcânio. E aí, doutor, Cara, nesse caso? Que igual você falou do espiral, do... Não, a cascata Eu vou de tentar- adaptação em cima... Eu vou tentar conectar a fisioterapia, quiropraxia e a osteo aí nisso daí que você está falando. No Tá. momento do entorse, tá? O seu corpo foi agredido. Então vai vir processos inflamatórios ali. Vermelhidão, perda de função, edema. Pra quê? Edema, vixe. Pra proteger o segmento e o seu corpo falar, não usa aqui que aqui tá ruim. Entendeu? É pra isso que serve esses sinais. Se ele não tem esses sinais, fala assim, pô, não aconteceu nada, segue a vida e ele vai se lesionando Segue o cada baile vez aí, mais. jovem, vai aí. Então, nesse primeiro momento, por que era ideal você procurar a reabilitação, né? A fisioterapia de reabilitação? Para poder controlar essas fases. Dar movimento, tirar o edema, proteger a região. Tá? Quando você sai dessa parte química, igual no seu caso que você não fez a fisioterapia, pode gerar vamos colocar uma cascata de adaptação mais ascendente, que a gente fala, que é de baixo para cima, aquilo vai ascendendo, tá? Então, torci o pé em inversão, que é para dentro, tá? Eu vou falar nomes técnicos, acho que tem bastante gente que Pode, Não, pode, tem problema fica à nenhum. vontade. Então, quando eu torci o pé para dentro, o que vai acontecer com a minha perna? A fíbula, ela vai tentar descer e anteriorizar pela passagem, Olha aí. entendeu? Aí trava. Para isso não acontecer, o músculo lá atrás da coxa, chamado bíceps femoral, ele entra em espasmo, tentando segurar a fíbula para cima. Aí ele não consegue fazer isso. O que vai acontecer? Uma rotação posterior do quadril. Ele vai acompanhar isso. E aí o quadril rodando para baixo, vai mexer na vértebra, vai adaptando. E aí, às vezes, um entorse pode gerar uma dor lombar depois de 5 anos. Entendeu? E é isso que a osteoquiro vai intervir, né? Vai intervir nessa adaptação, nessa cascata de adaptação. Fazendo o quê?
desmielinizando, não sei se eu posso falar esse termo. Então, por exemplo, indo da consequência para a causa do problema. Consequência. Que normalmente um paciente vai na clínica, ele tá com dor cervical. O que ele quer que eu faça? Que eu trate a cervical dele. Mas se eu ficar no segmento da cervical, só na cervical, aquilo ali é consequência de provavelmente alguns fatores. Não vai tratar. Pode aliviar uma coisa ou outra, mas não vai tratar. Eu tenho que ver o que está ao redor daquilo e o que está impedindo daquilo funcionar. Então, um pouquinho mais embaixo. Que, assim, técnica, cara, vou ser bem sincero, qualquer um aprende. Técnicas. Técnicas, massagem, liberação. O problema é o quê? É o raciocínio clínico. Para que você está usando aquilo? Por que você está usando aquilo? E qual o benefício o corpo vai ter com aquilo? Excessos de estímulos, o corpo ele se perde. Ele não vai conseguir se adaptar de uma maneira legal, às vezes pode até piorar o paciente. Então, cada paciente tem dosagens igual a medicação. E como que você sabe? No feeling. Você vai atender o paciente, fez a anamnese, você vai estimular aquele corpo um período, por mais que tenha muita coisa para fazer, não tem como se tratar tudo que o corpo se perde. Então, eu encaminho o corpo. Pensa que ele está fora de um trilho de trem. Eu vou lá e direciono ele para o trilho. Falo, agora segue o seu caminho. Isso demanda um tempo para o corpo se adaptar àquilo. Tá? E a partir disso ele vai se tratando, entendeu? Ele vai se curando. Então tudo isso meu, da hora que... Sabe agora que tá falando? Eu imaginei a hora aqui. Torceu. Não, estourou, né? O corpo. Tentando se adaptar, sabe assim? Demora. Não, mas é que eu imaginei aí, tipo, nossa. Aí o cara tá com uma dorzinha e manda medicamento pra dentro. Isso aí, tá, vai resolver ali o sintoma na hora. Isso é bom e ruim, né? Porque é bom porque me ajuda a mexer, tá? Mas é ruim que vai, às vezes, trava a minha avaliação. Às vezes eu quero repercutir a dor pra ver se algum teste vai estar melhorando aquilo ou não e me mascara. Eu sou a favor da prescrição controlada, nada de abusos. Então, Perfeito, assim, doutor. viver com dor, tomando remédio para a dor, não é viver. Né? Você Perfeito. mascarar um problema. Boa. Então, qual que é o objetivo? O remédio é um suporte. Tá dando um suporte para quê? Pra pessoa aguentar fazer os exercícios e se recuperar. Então, se às vezes está com dor, não consegue fazer. Entendeu? Então, o médico dá um suporte, prescreve medicação, anti-inflamatório, controlar os edemas e aí você trata. Junto com isso. Entendeu? Ô, doutor, aí, tô te interrompendo, não? Claro, não, pode falar. Aqui vem uma curiosidade. E disfunção sacroiliaca, por exemplo? Também você vai falar, porra, cara, você é todo fudido, né? Bem específico, Bem né? específico. Ele falou, porra, sacroiliaco. Você não é um cidadão comum, não, cara. Tá louco. Que isso? Também jogando basquete, eu fui... basquete não, é bom. Pô, basquete é show de bola. Eu fui pegar um passe e veio um cara pequenininho, um Bob, 2 metros e pouco de altura, e deu uma... Fez assim, eu senti Na sacroiliaca. Só que a hora que eu caí, eu tava quente, senti a dorzinha... Dorzinha tá só uma dorzinha assim. Eu tava quente e continuei jogando. Rapaz, doutor, a hora que eu cheguei em casa, mala... Pô, doeu pra caramba. Isso, o que é? O que causa isso? Foi Você teve um trauma, né? É um trauma, um deslocamento? O que é? Não, na hora ali, eu não sei te falar o que aconteceu, mas você teve um trauma, o corpo respondeu aquele trauma. A dor que você teve foi o processo inflamatório devido ao trauma. Tá. Depois que ele vai se adaptar. Entendeu? Entendi. Nesse momento ele tá na fase química. Então não adianta o que você fizer ali que não vai passar dor. Você tem que esperar o corpo drenar aquela fase. Como que a gente vai fazer? A gente vai acelerar esse processo. Tem bloqueios, eu acelero aquele processo. Tá? Mas você ficou com algum problema? Alguma disfunção? Não, eu fiquei um tempo... Bom, fiquei bastante tempo em pé, doutor, assim. Tive Mas que isso fazer devido ao trauma, ao né? trauma. Aí eu fiz fisioterapia. Reabilitação? Reabilitação. Não, essa eu fiz. Não tinha como. Dei final em 2 jogos de videogame, até agora eu vou descobrir o nosso lado, né? Nerd, né? Dei final no Tomb Raider no primeiro e no... Cara, você vai falar agora. E no Far Cry 3 em pé, cara, porque eu não conseguia... pé? Em pé. Eu não conseguia sentar, eu sentia muita dor. E a físio foi a Lídia Martiori, até, pô, fantástica, que em alguns movimentos que ela fez já comigo, eu já conseguia sentar. Então, de colocar a perna aqui, cruzar as pernas e ficar sentado, ela falou, vai fazendo isso. E uma dica que me ajudou muito foi dormir com o travesseiro no meio das pernas. Isso. Até hoje é
É praxe. Então Cara, foi 2 seguidos, doutor. Esse negócio de dormir é interessante, né? Porque assim, por que é o próprio travesseiro no meio das pernas? Boa pergunta. Eu não sei, mas o que eu lembro na época é que ficou tão... entrou, enraizou o hábito que era pra não ficar forçando essa parte aqui. Isso, mas assim, tem como você colocar o travesseiro no meio das pernas de forma que você não tenha uma sobrecarga da coxa femoral, né, da articulação. Então qual que é o legal? Ficar reto. Então nem tão fechado perna, nem tão aberto. Não pode ser um travesseiro tão pequeno, nem tão grande. Tem que ser O objetivo é o quê? Você evitar que entre sobrecarga isso daqui durante o tempo que você está dormindo. Pô, mas me salvou você também, me ajudou muito, doutor. Nossa. Mas ajuda, né? Ajuda. Boa. Vou trazer uma curiosidade, tá? Você Mano. falou que você era jogador de basquete e tal. E isso aconteceu um trauma no basquete. O que é muito comum em jogadores de basquete, em pessoas que saltam, é uma lesão, uma fratura, né? Não chega a ser uma fratura, mas assim, não sai no raio-x. Como chama-se de upslip. Então, por exemplo, na hora que você entra em impacto, né? Você saltou, na hora que você aterrissa, às vezes esse fêmur ele pode estar entrando na região da articulação, entendeu? Ele fica preso lá em cima. Fica com uma sensação de falsa perna curta, dá dor. Então isso aí são técnicas para poder voltar aquilo. Fazer uma decoaptação daquela região lá e restabelecer a função. Então isso pode gerar alterações do quadril, da sacroiliaca e gerando problemas. E é muito comum, tá? Isso acontecer. Cascata. Quando a gente era até, não sei se era excesso, doutor, mas a gente quando tinha uns dos nossos 14 até os 18, a gente era bem viciado no basquete, jogava bastante, né? Ficava, sei lá, saía 4 horas do shopping, nós trabalhávamos na Zump, saía às 16 horas. Nenhum preparo pro basquete, já pegava a bola, já ia, batia, já jogava. Tinha musculação também, mas a musculação foi um pouquinho... Durante foi até um... Mas tinha bicicleta também? Mas tinha bicicleta, ia de bike às vezes, voltava de bike, jogava basquete, voltava de bike, mas era todo dia. Isso também é um excesso, não era atleta. Assim, não vamos dizer em excesso, né? Mas assim, você não fazia nada para se proteger, fora a musculação. Entendeu? Um treino de mobilidade, um treino de estabilização, um treino proprioceptivo de equilíbrio. Então, assim, talvez na época, quando vocês tinham a idade de vocês, não tinha tanta essa informação. Né? Não tinha. Era pegar a bola de basquete, um boot e vai jogar. Eu acho que depois da pandemia as pessoas começaram a se cuidar mais. Então estão buscando esse autocuidado, né? Entendendo isso. E a osteopatia e a quiropraxia são 2 áreas que os convênios não cobrem. Então, por quê? Porque é caro. Porque resolve, entendeu? A indústria farmacêutica ela vem pesando muito nessa parte, entendeu? Sim. Então, falam-se que nos convênios o médico que tem que autorizar, o médico que tem que prescrever. E fisioterapeuta também é um profissional aí de primeiro contato. Não precisaria nada disso. Mas é trâmite por conta de dinheiro. Sim. Basicamente financeiro. Isso é complicado. Dependendo do convênio, cara, o fisioterapeuta acaba ganhando até R$14 um paciente. Entendeu? Então não tem como você atender um paciente, porque a osteopatia é individual. Na reabilitação o cara tá fazendo 10 de uma vez. Não acho legal, tá? Mas é porque cabe para poder ganhar dinheiro, porque senão o cara vai passar fome. Sim. Eu acho isso aí muito injusto. Entendeu? Sim, pra caramba. O que funciona na minha clínica? O paciente vai, ele tem um convênio, eu emito nota fiscal e ele pede reembolso. Eu emito nota fiscal como fisioterapia. E aí o convênio, como ele não oferece serviço, ele tem a obrigação de dar esse reembolso, dependendo do plano da pessoa. É mais ou menos esse sentido. Quanto tempo, doutor Vitor, tem que ir no quiropata? Você fala como preventivo. Como preventivo. Por exemplo, agora, depois dessa lesão que eu tive no tendão do Brad Pitt... Eu vou responder. Ontem, assim, estamos voltando agora, né, Glauco, pro ciclismo e pro basquete, inclusive. Mas a musculação a gente ainda não tá mais naquela... Tinha aquele tesão, né, Glauco, de malhar, mas não tô mais. Mas assim, quanto tempo, doutor, mais ou menos? Em média, 1 mês, 2, 3 meses. Na verdade, vai depender de quanto cabe no bolso da pessoa. Tá? Porque assim, quando você está em um tratamento, a tendência é o corpo se adaptar aos hábitos dessa pessoa no dia a dia. Então, por exemplo, você chegou com uma dor, eu te avaliei, falei que teria que prescrever alguns exercícios para estabilizar aquilo ali. Então, se você sai da minha clínica, vamos voltar um pouco. Lá, isso se classifica como hands-on, hands-off. Hands-on é o que eu faço na clínica.
Então, manipulação, face, orientação, tudo isso chama hands-on. Hands-off é o que você faz depois da clínica. Como que são seus hábitos, aquilo que eu falei, da alimentação, do estresse. Tudo isso vai influenciar no tempo e na velocidade de um tratamento. Se é um paciente lá com dor lombar crônica há mais de 3 meses, em média aí, provavelmente vai precisar de mais consultas para adaptar aquele corpo, né? E ele fazendo os exercícios para estabilizar e não ter recidiva, não ter volta. Por isso que é tão importante os exercícios, para quebrar o platô de adaptação desse corpo de forma errada, tá? Quando a gente fala de preventivo, a pessoa já não está me procurando por conta de dor, está me procurando por conta de saúde. Ou prevenir aquilo que acontece, diminuir a chance de acontecer. Então o tempo é bem relativo, porque não tem uma contraindicação específica, assim, entendeu? Mas em média, entre 1, 2, 3 meses é um tempo aí legal para o corpo que já teve uma agressão enorme de carga alostática do dia a dia, você se tratando, entendeu? O que é comum lá na clínica? Professor, demais. Meu público, eu guiei... já vai responder. Cara, meu público eu guiei mais, se você olhar no Instagram, mais musculação, fisiculturismo, tudo mais. Os que me procuram não são muito mais além disso. Então, assim, professor, advogado, juiz, médico, próprios fisioterapeutas. Então, é nesse sentido. As dores crônicas, o perfil de dor crônica desses pacientes aumenta aí o índice de dor, né? É diferente um atleta ter dor por conta de maus hábitos. Ele vai ter dor provavelmente por overtraining, por excesso. Então essas pessoas, por ficar muito tempo na mesma posição, muito tempo sentada, sem se exercitar, vai gerando essas dores crônicas piorando. Então é um perfil de paciente que vai demorar mais para se melhorar. Entendeu? Quanto mais novo, mais ativo e com hábitos saudáveis, mais rápido a resposta do corpo, mais ele vai se adaptar. Entendeu? Então, em torno de 1 a 3 meses é algo legal aí, como preventivo. Pensando agora na pandemia, né? Todo mundo em casa, cara. Imagina quantos... Vai aumentar pra caramba o número de gente que na cascata adaptativa aí se adaptou errado pra caramba, que deve estar sentindo dor e nem sabe. E o que foi o pior, né? Tomando medicamento. E qual que foi o pior da pandemia? O trauma emocional, né? Trauma emocional. O trauma emocional foi o pior do que qualquer outra coisa. Não é nem do que ficar em casa, né? É o medo de sair, é o medo de estar desprotegido. Então, assim... Ficou tenso, né? Todo mundo ficou tenso, né? Que você tava falando da mordida. Né? Nossa, é verdade. Isso. Vai além do que eu... Vai além. É porque a gente tá pensando... acho que será que eu vou ter... operacional, será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter emprego? Será que vão me mandar embora? Será que eu vou conseguir alimentar minha filha? Tem tudo isso. Então, voltando na pré-história lá, o estresse. Quando a gente ia caçar naquela época era o quê? Mostrar os dentes pro inimigo, para mostrar que quem que tá dominando quem ali. Inconscientemente a gente traz isso no dia a dia hoje. Se a gente tá agitado, tá estressado, a tendência é aumentar apertamentos ou desenvolver um bruxismo, que range os dentes. Isso vai gerando alterações no corpo, entendeu? Que pode desenvolver enxaqueca, a pessoa pode desenvolver perda de dente, entendeu? Pode desenvolver problemas na cervical, cifose, tudo isso pode desenvolver. Por quê? Na osteopatia a gente avalia também as entradas posturais. O que são entradas posturais? É o olho, é a entrada estomatognática, que é a ATM, é o pé, que são cicatrizes. Então, assim, o que é isso? São regiões do corpo que pegam adaptação externa e geram uma adaptação nele. Um entorse de um pé gerou um problema numa entrada podal. Gerou uma cascata de adaptação. Um bruxismo, né, um apertamento de dentes, vai gerar o quê? Uma tensão no masseter, nos pterigoides medial e lateral, no temporal, que são musculaturas da mastigação. Então, se gera essa hipersolicitações, lei da hipermobilidade lá, né? Vai mudando os segmentos, vai gerando sobrecargas. Eu tô aqui viajando igual com o corpo, cara. Bem Não. Olho é a mesma coisa, cara. Um gamer, o cara fica 12 horas jogando no PC. Qual que é a amplitude do olho dele? Uma tela assim. Então ele não preenche o campo visual dele. O olho tem músculos, né? Então, quais são os músculos do olho? É o reto medial, é o reto superior, reto inferior, os oblíquos. Por quê? Quando a gente deita, né, para você deixar a imagem reta, tem que ser feita uma torção desse olho. Então, para mexer, eu preciso mexer esse olho. Se eu fico com uma imagem, né, muito restrita, muito pequena, esses músculos vão ter alterações. E essas alterações também podem gerar adaptações, no caso, descendentes, né, de cima para baixo agora do corpo.
Mas, doutor, você falando isso, e a gente que usa isso aqui? Do smartphone, como é que fica? Porque, porque assim, a gente tá falando do game. Também você vai até perguntar. Não, é o mal do século, né? Porque assim, agora eu tô pensando, eu falei, se a tela do game, porque a gente tá falando isso, porque a gente joga videogame, né? Então acho que você tá falando, já tá aí, cara. Se fosse cervical, né? Que falou aqui, ó, que todo mundo fica assim, ó. Nossa. Se parar pra pensar, olha na rua, observa a galera na rua assim, ó. Tá todo mundo assim. Às vezes eu até brinco com o paciente, falo assim, cara, você tem que soltar pipa. Soltar pipa. Por que você tem que soltar pipa? Mas hoje tem gente olhar pra cima, né? Totalmente oposto a esse movimento de pra baixo. Então, alongamento de escalenos, dessas musculaturas. Então, vamos lá. Vamos essa parte aí, que essa parte é um pouquinho mais polêmicas, né? eu ia perguntar. Entra aqui, depois eu. Vamos organizar a ideia primeiro. Vamos para a parte estrutural. Quando a pessoa está no celular desse jeito, o que está acontecendo com o corpo dela? Ela está tendo o quê? Uma protusão de ombros, o ombro está rodando para frente, está tendo encurtamento de peitoral, provavelmente a escápula está rodando, tá? A cabeça está gerando um encurtamento da musculatura do pescoço, e isso pode repercutir na charneira, que a gente chama, que é onde transita. Se é cervical torácica, tóraco lombar, lombo sacra. Isso são charneiras, pontos de transições, que têm relações fisiológicas muito importantes com o corpo. Então, pode gerar uma hipomobilidade enorme nessa charneira, mexendo até no sistema nervoso autônomo desse cara. Entendeu? Dificuldade de dormir, porque o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático, né? Simpático, luta ou fuga. O cara está agitado o tempo inteiro. E parasimpático é o oposto disso. Isso pode gerar uma desautonomia e gerando problema. Você vê que vai... Caramba, cara, essa cascata ele ficou gravou, né? Ele tá pensando na cascata. Cascata de adaptações. Qualquer coisa... Ih, aconteceu. Vou lembrar você falando. Rapaz... Então é muito mais complexo, né? Então quando a gente fala lá da parte postural do cara no celular, eu já imagino uma postura assim. E imagina isso mantido por muito tempo, né? E qual a sobrecarga emocional que esse cara tá no celular? Ele tá vendo vídeo de tiro, ele tá vendo notícia ruim, ele tá vendo notícia boa. Nossa, ele vai estimulando. Vai estimulando o sistema nervoso. Então ele já tá com uma postura ruim, com informações ruins, e isso vai gerar um problema. Entendeu? Como que é o perfil de uma pessoa tímida? Não é um perfil fechado, igual de olhar no celular? Então, se você está exposto a essas informações psicoativas, né, informações ruins, a tendência é você ir se fechando, né? E aí vai somatizando. Se essa pessoa é tímida ou não, vai problematizar o problema. Se a pessoa tem silicone ou não, vai problematizar o problema. A gente está falando de partes estruturais. E como a parte da psique pode influenciar no corpo. É intimamente ligado ali. Poxa, é muito legal, né? Pô, é muito legal, é legal pra caramba. Eu ia perguntar de um esporte, doutor. CrossFit. Meu TCC foi sobre CrossFit. Que bom. Olha, gente, então se você tá gostando... Chegou aí no canal. Viu esses gêmeos doidos. Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Curte a gente aí. Se inscreva no canal, ative notificações, compartilha pra quem deixa os comentários comentários o tema de hoje pra saber sobre cascata. De adaptação. No corpo. Ele falando assim do celular, já imagino lá no futuro. Pega o botijão de gás lá. Sofá e nada, porcaria do celular. Aí troca até o sofá. Pode ser, né? Vai e troca o sofá, né? Aí vai ter que trocar o mágico, o tubo mágico, né? Então, lembrando, seja membro, temos 3 planos: Zumpsaurus, Consciência Vital e Trigêmeos, que a gente é legal e você pode vir participar aqui com a gente. 007, não. Junto, não. E você, profissional da área da saúde, assim como o Vitor, tá trazendo uma causa interessante pra gente olhar, que é muito legal. Tá aqui, ó. Traga a sua causa, promova a sua causa através do SantaCast. E voltando, CrossFit, TCC. Porque eu acho massa pra caramba, doutor. Qual a questão do CrossFit? O que você está em dúvida? Lesão. Eu vou falar por mim. Gostava muito porque era 1 hora, rápido, dinâmico, competitivo, principalmente ao longo de sábado. Eu achava network, amizade. Mas a hora que eu gostava mesmo era o aulão, o desafio ali de... O ódio. Já esquecemos isso aí. Essa era legal. Então, tipo, a gente gostava muito do Querobel. O ódio, né? Que o pessoal fala. Ódio da morte, né? Teve inclusive um treino que era o Murphy.
Murphy é o sim, do exército lá, né? Treinamento. Pra não falar, é o... Eu não sabia falar Querobel, falava Tinkerbell. Aí teve uma vez que os caras do CrossFit colocaram assim, Hell's Tinkerbell. Era só Querobel, cara, o Gutão. E eu gostava da cara do Burp. Pessoal a cara do Burp, né? Não, o Burp era legal, mas o Wall Ball, eu gostava muito do Wall Ball e o puxar na cara. Tem vários exercícios, era legal. O CrossFit é uma combinação, né, de ginástica, LPO, né, e cardio em si. Então você vê que é um esporte completo. Nossa, Parte de lesão. Puta, isso é polêmico também, cara. Pra pessoa se lesionar, a primeira coisa é o ego. Ver um amigo mais magro pegando mais peso e querendo pegar mais. Filho da mãe do ego. Eguinho. Outra coisa, má orientação do coach. O cara não dá atenção, não passa um treino de mobilidade legal, não passa um treino de alongamento legal. Então, assim, quando eu fiz, né, os estudos e selecionei lá, cheguei numa conclusão que o CrossFit é menos lesivo que o futebol. Ô, louco, é mesmo, doutor? É. Porque todo mundo massacra o CrossFit, tá? A gente tá aqui aqui contra não, pelo amor de Deus. Você não tem contato primeiro com a outra pessoa, né? Você é um esporte único, é seu. É muito difícil se lesionar no CrossFit. Na verdade é essa. O problema é o quê? É o ego, é a sobrecarga, é a falta de mobilidade, falta de orientação. No nosso eu tenho certeza que era o ego. Entendeu? No nosso era o ego. Por exemplo, vamos Principalmente supor, pra um gente. cara enorme. A gente sabe hoje em dia que tamanho não é documento no sentido de força. Às vezes o cara é menor e tem muito mais força que o cara enorme. Exato. Então assim, o cara é grande, foi lá fazer um terra. Fez o terra lá com, sei lá, 150 quilos. E aí vai lá um cara, metade do tamanho dele e faz com 300. Então vai falar assim, porra, se esse cara é menor que eu, tô fazendo isso, quem sou eu? Tem que aumentar isso aqui. Aí começa, entendeu? Outra coisa, o que é uma coisa que lesiona muito? PR. Por que PR ele lesiona muito? Porque você tem que colocar toda a carga para você testar com sua força máxima. E às vezes você não tem preparado, o corpo não tem uma estrutura preparada para isso. Quem que é o público do CrossFit? Pessoas sedentárias que querem minimizar uma coisa. Entendeu? Ela precisa de cardio, treino, dieta, vai assim, porra, eu não gosto de musculação porque eu fico sozinho. Eu vou lá me interagir, a hora passa assim, tá tudo certo. Só que assim, ninguém viu que ficou 10, 15 anos sedentária parada e tá vindo num esporte de alto nível, porque o CrossFit é um esporte difícil. Não é Só fácil. que eles trazem no Brasil pra quê? Pra todos trabalharem. Porque é gostoso, tem a parte de conversar, tem a parte de conhecimento, De equipe. Isso é sensacional. Então é um esporte gostoso de ser praticado. Só que como ele é um esporte difícil, às vezes a pessoa não tem a capacidade neuromotora de fazer aquilo. E precisa ser treinado. E se aquilo não é treinado direito, vai vir lesão. Outra coisa, preventivo. Passar com um fisioterapeuta, fazer osteopatia, aquilo, liberar a face, liberar o movimento. Como que você vai fazer um squat se você tem bloqueio de ombro, bloqueio de quadril, bloqueio... Sobrecargas. Aí vamos juntar o perfil. O cara, ele... Como que é a palavra que você tinha falado ali? Quando... Do quê? Do ego? Do ego. O professor de Deus? Não, o que eu falei agora? Do ego? O cara ele vai juntar o ego... O ego, o eguinho que a gente tava zoando, má orientação do coach... E o que era? Não, é o ego mesmo. Você tinha falado eguinho. Eu falei eguinho. O eguinho então vai juntar o ego, vai juntar a falta de prevenção, a falta de mobilidade do cara. Ele vai, na hora que for erguer o peso, lesionou. O que é como os caras desmaiarem, né? Puxou no terra lá, falta sangue e tal. Preparo. O cara tá tentando pegar uma carga que o corpo não aguenta. E isso precisa feitos de metodologias corretas. Né? Tipo um deadlift, por exemplo. Por isso que é caro o CrossFit. O CrossFit não é uma unidade barata, entendeu? Eu falar bem a verdade, eu parei mesmo por causa do valor. Porque quando você põe na... Agora, eu vou falar uma coisa pra você. Eu nunca mais troquei de tênis, a não ser fazer propaganda aqui da Nike. Tudo bem, tem um Reebok que é bom também, mas o Metcon... O Nano, você fala? O Metcon é fantástico, cara. Mas na época é interessante que o desempenho, né? Porque na época a gente praticava rock, então... Aliás, patrocinem, né? Patrocinem, viu, Nike? Se quiser, fica bom. CrossFit rock, cara, mudava muito a nossa cadência em quadra. Cheguei a derrubar 3 caras numa quadra uma vez quando eu tava fazendo crossfit e jogando hockey. Porque ficou muito a resistência. E fora que o pessoal da NHL também usa uma base do crossfit também para se exercitar. Né? No crossfit tem uma coisa que chama strong base, né? Que ele tem que treinar a base realmente
porque a base é tudo ali no CrossFit. Então, assim, cara, eu não conheço um atleta de alta intensidade no CrossFit que não faça musculação. Não tem. Então, assim, para você equilibrar forças musculares, você tem que treinar isolado, treinar musculação. Porque quando você está treinando CrossFit, é multiarticular, né? Então, às vezes, você tem um braço mais forte que o outro, um músculo mais alongado que o outro, e isso, na hora de fazer um movimento, vai implicar até na beleza de ver o movimento. Você vê, às vezes, os caras tudo assim, os tentando... Feio, Exato. A musculação, ela vai educar isso. A musculação, ela educa. Ela vai intervir na musculatura mais isolada, não é tão multiarticular, por mais que pegue acessórios ali. E é terapêutico, né? E é terapêutico. Então, a musculação, ela é um suporte para você melhorar o CrossFit. Olha que legal. Pô, meu. Então, mas tem que pensar nisso mesmo, porque igual você falou, tem que ir no fisioterapeuta, igual você falou no Brasil. É pra todo mundo, calma, não é pra todo mundo. Vai primeiro antes de se consultar pra ver, igual você falou, sedentário no sofá. Vou fazer CrossFit. Ô, louco, aí não dá, cara. Não dá. Perfil, tá? Homem acima de 40 anos com dor lombar. Perfil. Esse é o perfil. Barrigudo, sedentário, duro. Você vai ver conversar com o cara é assim. Não vira o pescoço, vira o tronco inteiro. É um perfil comum de homens brasileiros acima de 40 anos, é esse perfil cabeça dura, né? Então o cara ficou a vida inteira fazendo maus hábitos e tá com dor. Vamos supor, ele vai no ortopedista, no fisioterapeuta, que ele vai falar assim, cara, você vai ter que fazer exercício para melhorar isso. Puta, mas não gosto de musculação, não gosto de nada. Vou pro CrossFit. Então assim, você vê que ele já não tem um core bom, porque tá com dor lombar, não tá estabilizado. Vai lá fazer movimentos errados que não estão aprendendo e vai se ferrar. Entendeu? A não ser que o professor seja muito bom e oriente aquele cara. Fala, você vai fazer mobilidade, você vai começar a fazer tal coisa, você vai começar tal coisa. Primeiro você vai pro básico. Por isso que é dividido. Em básico, scale, RX e competidor, sei lá. Tá explicando ali. Não, mas é muito legal. Muito legal. Então, a sua conclusão é isso, então, doutor. Ego, má orientação, falta de acompanhamento. Uma coisa que é importante, a gente vive numa... Eu sempre brinco aqui, trago sobre essa questão de vitrine das ilusões, né? Hoje você pega um celular com 4K, você filma, se você quiser falar que você é um profissional, que você manja de tudo, ensina todo mundo a ficar milionário, tá vendo esse carro, essa casa, mas não é sobre isso. Sobre qualificação, como que uma pessoa leiga, vamos supor quem está nos assistindo, eu falo assim, pô, como que eu acho um profissional qualificado, como que eu sei que ele vai prestar... Toda essa atenção aí que você falou. Como que ele deve olhar primeiramente para falar, pô, esse profissional ele é qualificado realmente? Onde ele busca essa informação? Eu falo que é sempre bom você procurar 3 profissionais, né, para ter uma conclusão. Se um discordar do B, algum vai concordar com outros 2. Então Perfeito. Você vai ter mais 3 opiniões. A formação dessa pessoa, o que ela atua, porque fisioterapia tem de um monte, tem pélvica, tem UTI, tem neonatal, tem osteopatia, tem quiro, tudo dentro da fisioterapia. Então, assim, analisar o currículo desse profissional é para mim, é pro esporte, é músculo esquelético, é problema gestacional. Então, assim, procurar primeiro o perfil do profissional que você está buscando. Se é algo músculo esquelético, direcionar para aquilo. Não, por exemplo, o ortopedista, vou no clínico geral, ele vai saber o que resolver, entendeu? E mais nesse sentido. E ali você buscar, né, orientação de alguém, né, uma indicação, né? Normalmente as pessoas gostam muito de ver feedback de outras pessoas. Então, assim, hoje eu me posicionei no Google de uma maneira diferente. A pessoa consegue agendar comigo sem falar comigo. Direto, online agora pode ter alguém agendando. Para ela chegar nessa conclusão de agendar, ela vai ter que ter pesquisado antes. Primeiro a dor dela, os traumas que tá levando a dor dela e por que ela tá me procurando para resolver aquilo. Normalmente, cara, quem me procura é quem nunca resolveu nada. Entendi. Então é assim, já passou com um monte de profissional, ninguém resolveu, chegou a bucha. É exatamente o que você falou. E aí eu tenho que resolver aquele problema. Entendeu? Então, assim, é difícil achar um bom profissional. A questão é essa. Então, assim, é bom você ver avaliações de outros pacientes, porque assim, outros pacientes, porque lá no Google, quando eu coloco para agendar, no caso, tá ali a opinião de como foi feita a consulta, de se resolveu o problema, se não resolveu. Então, assim, tem mais de 200 comentários de pessoas e aquilo traz confiança, entendeu? Então, avaliar realmente o currículo, avaliar como essa pessoa trabalha, opiniões de outras pessoas, ou propriamente o QI, né? O que indica. O que indica.
E uma última curiosidade da minha parte aqui, por enquanto, daqui a pouco já tá outro outros tem uma aqui já pra... O que você mais pega, assim, de dor? O cara chega, esse de 40 anos, ou é do CrossFit que você tá falando, que chega na sua clínica? O que eu mais pego é o perfil que eu não queria pegar tanto, entendeu? Porque eu tô direcionando muito para atletas, né? Certo. Mas assim, o que mais vem é enxaqueca, problemas gástricos, problemas intestinais, problemas de dores multidimensionais, né? A pessoa não vai vir com uma dor só, quando já tá no perfil estado geral, ela vem com muitas complicações. Então ela já vai vir com dor lombar, com gastrite, com problema intestinal, não sei o quê. Então eu tenho que reorganizar todo esse sistema. Tem técnicas que vão atuar na víscera, tá bom? A gente manipula a víscera, a gente mexe em face, dá funcionamento para aquilo. Só que isso tudo é feito de uma maneira estratégica. É um jogo. Eu pergunto pro corpo o que ele tá precisando, vou lá e estimulo aquela região para ele se autotratando. Entendeu? Faz sentido? Total. Nossa, perfeito. Não, tem mais uma que vem. Vai. Sobre essa parte de físio, pessoal. Quer ver que ele roubou minha pergunta, vai. Então eu comecei e terminei, Não, é do físico que você ia perguntar como é que fisiculturista? Fisiculturista, fisioterapeuta? Não, fisiculturista, Então vai, é que eu já fiz. Pierce Jackson, ladrão das perguntas. Vou fazer ladrão das perguntas. É o ladrão de raio, é o ladrão de perguntas. Eu queria falar da questão dos eventos, né? Que você comentou que você cobre, que nem o Arnold e o BGS, né? Na verdade, foi uma oportunidade que a pós-graduação deu pra gente, né? De explicar para as pessoas o que é osteopatia, porque muitas pessoas não sabem o que é e precisam. Então, assim, no fato é de vender o que é feito, entendeu? A gente se expôs nas feiras justamente para isso, tá? Então, eu enviei lá que eu queria participar, eles fizeram um processo seletivo e beleza. Que legal. Então, eu tive essas duas experiências de estar no Arnold Classic atendendo o paciente e na BGS, no Brasil Game Show, atendendo os pacientes. Então, são públicos opostos. Lá na BGS, o que eu achei? Muito problema metabólico. Então as pessoas têm mais problemas metabólicos porque comem porcaria, não se exercitam direito. Então, esses problemas metabólicos repercutindo em problemas estruturais. Com dor lombar, dor cervical, aquele negócio que você falou, tudo isso. Não é só estrutura quando a gente fala disso. A gente tem que olhar em macro e não micro. Perfeito. Quanto mais micro eu vejo, mais enganado eu tô. Entendeu? Então, quanto eu tenho que vir do micro e pro macro. Porque assim, tenho dor na cervical. Pô, por que eu não vou olhar no teu pé se teu pé tem uma influência de adaptação que pode chegar até a cabeça? Isso eu tô viajando bastante, mas tem correlações fisiológicas que a gente consegue fazer isso numa cadeia, tá? Então é nesse quesito. Então, da BGS mais problemas metabólicos. No fisiculturismo também, no Arnold, também tinha problemas metabólicos, mas provavelmente era devido a sobrecargas hormonais. Entendeu? Então são perfis diferentes. Uma eu induzo a sobrecarga metabólica, o outro corpo já tá com a sobrecarga metabólica do dia a dia. Então, a diferença, o cara parou de tomar, a tendência do corpo se recuperar. Né? O cara que é ativo, faz musculação, come direito, faz cardio. Cara, eu dou uma técnica ali, se for mioarticular, a recuperação é muito mais rápida. Esse cara já que é sedentário, tem esses problemas metabólicos, por mais que ele seja novo e apresentaria algo mais rápido, demora ainda mais para ter esse resultado. O metabolismo tá todo bagunçado. Bagunçado, né? Tudo bagunçado. Desordenado, não tem como ele... Cara... E a área que você também é físio, né? Você fisiculturista, tem que falar porque é fisioterapeuta, né, cara? Não vai confundir. E por que você viu essa pegada, esse gap nessa área do fisiculturismo? Cara, primeiro que é uma área que está crescendo muito nos últimos anos. Eu acompanho fisiculturismo faz uns 5 anos, mais ou menos. E assim, era uma área que eu tenho um conhecimento para falar sobre, porque eu treino desde moleque. Então, assim, é uma área que eu já tenho um conhecimento legal, assim, da musculação, que eu tenho confiança em fazer. E é uma área que não tinha. Você não encontrava um fisioterapeuta trabalhando especificamente para a parte de musculação e fisiculturistas. Então, assim, eu tive as técnicas que a gente aprende aí, né, em curso, em faculdade, em pós, só que eu aprimorei o meu método. Então, assim, eu criei o meu método por atender muitos pacientes da área, a gente vai aprimorando algumas coisas. Então, tem...
por exemplo, em você vai lá, eu consigo manipulação torácica. Se vai um cara de 120 quilos duro, é difícil você manipular a torácica, então você tem que adaptar aquilo ali, entendeu? Então, uma das maneiras que eu escolhi o fisiculturismo foi para entender como meus pacientes fisiculturistas passam nesse processo para o campeonato. Eu quis entender o que eles estavam passando. E aí eu falei, vou me preparar para sentir o que é. Caramba. Aí eu gostei. Que massa, que massa. E aí eu gostei e decidi continuar. Meu primeiro campeonato foi em Piracicaba, em 2022. Puta, se eu for falar isso vai muito mais tempo. Mas aí fiz uma preparação 2023 inteiro, ganhei peso e agora eu vou competir em maio, dia 18 de maio em São Paulo. Vou estar competindo lá no Nacional, da Muscle Contest. Então, eu linkei as duas coisas que eu gosto, né? Musculação com o meu trabalho e o perfil. E aí eu me incluindo nesse esporte, eu consigo selecionar público. Então uma mão mexe a outra. Se eu estourar lá no esporte, eu estouro na clínica. Se eu estourar na clínica, muito difícil estourar no esporte, mas que eu fiquei conhecido no meio, entendeu? Vai segmentando. É mais eu escolher um meio de público. Você vai ajudar muito, né? Porque imagina também o cara que disputa, quantas coisas ele não sabe. Eu lembrei, a sua fala, eu lembrei de um professor meu, ele estava fazendo design instrucional, e aí um aluno virou para ele e falou, doutor, você mostrou um monte de método aí e tal. Cara, eu quero a resposta. Qual que é o melhor método? Ele falou, o melhor método é o que você vai criar. Você pega a base dos professores, tudo, mas a prática é a mão na massa. É a mão na massa. Se você tem a teoria e você não atende, dificilmente vai ter resultado. Porque a teoria é do outro cara. Tudo bem, você vai usar, tá aqui, tem estudo. Não, mas tem muito papagaio de pirata, né? Lê a literatura, fala bem, mas fala, nossa, na prática... E não tem resultado na prática. Viu? Quantos pacientes você atendeu? Não tenho nem clínica, nesse sentido. Nunca atendi clínica. E não tô menosprezando quem estuda, não, quem não é isso, não. Porque tem a parte acadêmica, tem a pessoa da acadêmica. Mas tem muitos aí, por isso que eu falo de olhar bem a vitrine das ilusões. A teoria ela serve para preparar a gente para a prática. Mas assim, chegou um paciente lá amputado, eu não vou atender porque eu não aprendi aquilo. Entendeu? Então assim, eu tenho que adaptar a realidade da pessoa, as técnicas. Entendeu? A técnica é fácil. O que é difícil? É o raciocínio. Por que você está aplicando? Construção. É o raciocínio clínico, né? O raciocínio clínico. O porquê que eu tô fazendo aquilo? Por que eu tô, sei lá, massageando o teu pescoço? Porque ele tá aderido, eu quero relaxar a musculatura? Não, tem estímulos simpáticos, parasimpáticos, de equilíbrio, sistema nervoso central, respostas fisiológicas. Já vou te fazer uma pergunta para vocês dois. Ai, Glauco, agora ferrou. Vamos mudar o papel aqui, né? Entrevistado. Vai, pergunta técnica, mano. Pelo amor de Deus. O que é o estralo da manipulação? O crack. Por que faz o crack? Então, eu tenho uma pergunta sobre isso, mas vamos lá. É por causa de ar? Liberação. Boa. Foi bem legal, assim. Dentro da articulação tem um líquido chamado sinovial. Lá dentro vai acumular gases, né, em geral. E aí quando você manipula, você libera aqueles gases. Tenta instalar o dedo e instalar de novo. O mesmo dedo. Não volta. Tem que esperar um tempinho, né, pra voltar, pra você ir lá e manipular de novo. Na articulações do corpo inteiro é exatamente isso, tá? Não significa que eu fiz uma técnica, não instalou, a técnica não foi certa. Isso é errado, pensar dessa forma. Eu fui e não estralou, entendi. É que assim, é satisfatório. Você vai lá e prau! O cara fala, nossa, tava tudo preso, soltou. E tem o... Não é isso? Soltei agora! Eu vou voar agora. Eu vou voar. Até as caras sendo assim. Mas aí, como que a gente sabe que deu certo? Retesta. Você tem testes para fazer aquela técnica. Porra, fiz a técnica, não cavitou. Dificilmente um idoso com artrose vai cavitar. Tá? Porque aí já tá aquela articulação, já não tá tão hidratada, então já tá mais rígida. Então muda a abordagem. Eu não vou aplicar uma técnica direta naquele idoso. Eu vou trabalhar ao redor, mobilizando a região, tudo mais. É sobre isso. Não, eu tenho duas coisas. Primeiro, antes de falar o dedão do Glauco, o dedão vai primeiro, é esse dedo, doutor. Que dedo Puta, não tenho respostas pra isso. Eu tô brincando. Você não tem resposta, Glauco. Pescoço de cisne, doutora. É os dois ou só esse? É só esse, bolinha de basquete. Mas você nasceu assim ou não? Não, foi no basquete, bateu e ficou assim. Ficou assim, quebrou então. Cara. Ficou, tá assim. Aí não foi uma fratura que você não... Não cuidei, ó. Não cuidou. Aí, galera, tá vendo? Tá vendo? Não cuidou, procrastinou, ó.
se lascou. Agora todo mundo vai assistir. Quem assiste vai ficar assim, cadê o dedo É a doutora do cara? Gisele que falou do dedo de cisne, né? É. Todas as vezes ela Pescoço fala. de cisne, Pescoço de cisne, uma coisa assim. E a outra é, as pessoas, o paciente quando chega, ele fica com medo de você fazer os movimentos assim, fica... Depende, mas a maioria, assim, tem aquele certo conhecimento da rede social, né? Então, do YouTube, do Instagram, tem umas loucuras ali que eu não quero entrar em questão, mas assim, tem muita coisa ruim, muita coisa que assusta. Então, assim, o quiropraxista, né, o quiroprata, ele é mais direto, então tem muita alavanca, a manipulação é alta. Então, assim, às vezes a pessoa fala, chega pra mim e fala, não quero que mexa no meu pescoço. E às vezes tá todo um BO naquele pescoço, eu preciso acessar ele de alguma forma. E eu sei que não vai ser através da técnica de manipulação. Então, tem outros meios que a gente consegue acolher aquele paciente e tratar sem ter uma técnica direta. E isso eu vou falar em consulta, eu vou explicar. Eu sempre tenho o costume de explicar o que eu estou fazendo. Eu mostro a anatomia, mostro por que está alterado, para o cara entender aquilo. Porque eu acho que assim, hoje em dia, a gente vai numa consulta e sai com dúvida. Parece que a gente não sabe o que tem, né? Assim, pô, vou tomar isso aqui, mas porque o médico passou. Né? Porque o médico passou, mas não por que eu tenho isso. Então, ali, de certa forma, eu consigo explicar para o paciente o porquê que ele está tendo aquilo, o que ele precisa fazer para melhorar aquilo. Entendeu? É nesse sentido. Não, pô, cara, eu tô assim, louco. Não, eu tô pensando que a gente que trabalha na área de ortopedia e reumatologia, uma aula dessa seria fantástica, né? Pra Mais perto, mano. mais perto. Mais perto. Não, a gente foi representante na área de ortopedia e reumatologia. Desculpa, pessoal, que eu tenho mania de... Ele vai pra trás, volta, eu tenho que bater assim, amigão. Fala aí, cara. A culpa é minha. A culpa é minha porque eu que falei pra tirar o fone. É o primeiro Santa Cast sem fone. Isso é especial. Não, eu falo, cara, todo representante tem que assistir essa aula também, né? Não, é porque... O público como um todo, mas um representante assistindo para vender medicamento vai entender realmente tudo. Ajuda bastante. Porque o representante, por exemplo, foi jeito. Antes da gente sair desse assunto, não tem chat, gente, você escreveu. Mas não tem problema, pergunta. Pode perguntar, Gia. Oxe. A Giovana tem uma pergunta aqui, pessoal. Vamos lá. Sempre. Isso, até antes da gente sair dessa questão de estralar, tanto mão principalmente, né, os dedos, que é o que a gente faz com mais frequência. Pescoço, coluna. É muito dos antigos. Minha mãe, quando me via fazendo isso, falava, menina, vai fazer mal, vai engrossar o dedo. Isso é verídico. Não, isso é mentira. Não vai engrossar o dedo. Não vai. Não vai. Eu era pra estar já Cara, só vai engrossar o dedo se você começar a ter lesões ali. Se ficar estimulando e gerar lesão, né? Porque aí vai gerando fibroses, né? Vai gerando uma calcificação. Mas assim, esse mito de estralar, assim, que vai engrossar o dedo, não é verdade. Então pode porque Pode falar estralar. Agora é o seguinte, tem gente que manipula cervical, manipula lombar, manipula torácica. Cara, pra gente fazer uma manipulação, igual que eu falei, tem que ter um sentido eu fazer aquilo ali. Só de pescoço tem mais de 30. Então não é só o fato de rodar até o finalzinho e tal, já era, estalou. Você tá fazendo uma manipulação para um segmento específico por um motivo. Entendeu? Então, por exemplo, você vai mexer em uma... Nossa, eu vou trazer para vocês uma prática. Vou trazer uma prática para vocês. Eu vou cortar aqui e vou falar dessa paciente. Chegou uma paciente de 19 anos para mim, tá? Ela tinha ficado na UTI durante 8 dias com suspeita de infarto, tá? É uma paciente psicossomática muito alta, ansiosa, estressada, assim, e ela casou muito nova. Casou com 18, 19 anos, já estava morando com o marido. Então, assim, é uma pessoa ligada nos 580, não é nem 220 lá. Caramba. Então ela chegou pra mim com essa queixas, né, de dor no pescoço, com irradiação pro braço, que acharam que ela estava infartando. Fez todos os exames possíveis e não era nada. Cara, fui investigar a vida dela na anamnese e tudo mais, perguntar o que estava acontecendo, justamente para ter tido esses sintomas. E aí ela foi se abrindo com o decorrer, né, das consultas. E ela tinha um hábito de que o quê? Quando ela estava muito ansiosa, acelerada, no computador, ela ficava manipulando esse pescoço, justamente para sentir o estralo e aquele alívio imediato, né? Momentaneamente, no caso dela. Ela foi fazendo isso, muitas vezes ela desenvolveu uma hérnia na região cervical.
Tá? E essa hérnia estava dando essa sintomatologia de infarto, dor referida no braço, no peito, apertava o peito. E juntando com os sintomas de ansiedade daquela falta de ar, dor no peito. Então era a dor no peito da ansiedade, o medo de não sentir dor no braço, somatizando tudo. Então veio um paciente muito agudo. Pós ainda UTI, 8 dias internado no UTI sem motivo. Entendeu? Para ficar sobre análise de investigação. Então você vê que o buraco é mais embaixo. E se eu não avalio e vejo que tem uma hérnia ali, vou lá e manipulo a cervical, eu posso piorar muito mais esse caso aí. O caso dela era o quê? Não manipule cervical, trabalhar torácica, dar mobilidade para torácica, porque aqui era tudo rígido, tudo tenso, externo, costelas, torácica. Nossa, nova, e ela ainda estimulava uma região que já tinha muito movimento para ela. Então ela desenvolveu uma hérnia aí. Entendeu? E é muito chocante, né? Quando você fala, pô, o que me choca, cara? Quando eu falo assim, pô, tô com dor nas costas, o cara deita assim, ou a mulher deita no chão, o parceiro ou a parceira vai lá e pisa em cima pra instalar. Puta, vai, isso aí. Porra, isso é comunzaço, cara. O que você pode gerar de deformidades, alterações ali, disfunções absurdas. Tá? Então é muito ruim. Ah, nossa, cara. É que eu já fiz você isso. Já fez a vida, já fez. Você já fez isso? Comenta aí se já fez isso, de pisar nas costas de alguém. Ou por exemplo, coloca o cotovelo aqui na minha mão, que tá aqui no trapézio do pai, que tá tenso, né? Ficar apertando ali. Tem essa também, né? Pegar o cotovelo e vai fazendo assim, então não. Então, por que você tá fazendo isso? Essa é a primeira questão. É pra soltar. Pra soltar. O quê? Você não tem raciocínio clínico. Não tem raciocínio clínico. Você sabe se essa região tá protegendo ou não o seu corpo? Se é uma adaptação boa ou se não é uma adaptação boa? Imagina, ele fez isso pra se defender. Você vai lá e quebra com a defesa dele. Você não sabe se ele tá fazendo bem ou não, né? Meu. Porque o corpo é inteligente. Se ele tá precisando de uma defesa, ele vai fazer o possível pra te mostrar aquilo. É nesse sentido aí. Meu, aprendemos. Doutor. Obrigado. Primeiro, por aceitar o convite. Compartilhar tanto conhecimento, uma ser nerd igual a gente do game. Ser nerd. Já vou pegar o ID dele já. Ele tá avançado, ele tá numa casinha mais. Daqui a pouco a gente chega lá. Chega lá. Mas já do ID não muda. Meu, só agradecer. Se abriu obrigado assim, não só a nossa cabeça, mas provavelmente da nossa audiência. A gente está aqui no presente, mas provavelmente quem está assistindo no futuro vai falar: caramba, não tinha noção disso, assim como eu. A gente fala todo episódio que a gente termina, que a gente sai ruminando, sai com um pouco desse conhecimento. Lógico, tem que ser aplicado muitas das coisas que você falou aqui, mas só de agradecer muito e te pedir uma coisa. Pra Cindy aqui, não. É Cindy, é a Cindy. Cindy de Lauper Madonna. Cindy? Cindy Lauper Madonna. Das antigas dos 80. Que deu esse? Eu coloquei. Eram concorrentes elas. Uma foi mais sensual, ganhou mais dinheiro. A outra foi querer ser colorida. Lembra muito Gunis. Gunis, cara. Gunis, porra. Só o Gunis marcou ela. Não vai cantar que o inglês tá ruim. Não solta esse inglês, não. Não acaba com a vida, não. Que recado você quer deixar do fundo do seu coração pra audiência aí que nos assiste? Eu acho muito interessante buscar uma ajuda, né? Um profissional osteopata, ou fisioterapeuta aí, quiroprata, bem, né? Bem qualificado na região que vocês estiverem, justamente para orientar da melhor forma isso. Porque assim, cara, cada corpo é um corpo. Não vai funcionar em você o que pode funcionar para ele e vice-versa. Para isso a gente precisa de materiais para trabalhar isso. Então assim, a minha sugestão é, se cuidem. Fiquem menos estressados, fazem meditação, se alimentem direito, sejam uma pessoa ativa, porque às vezes hoje você não tem dor, mas daqui 15, 20 anos isso pode estar atrapalhando todos os seus sacrifícios que você está fazendo hoje para realizar algo lá na frente que possa estar te impedindo. Tempo é dinheiro, né? Mas assim, a saúde, ou você trata e previne ela agora, que as pessoas falam aqui, porra, eu não faço porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para fazer agora, vai arrumar tempo para fazer e tratar depois. Porque aí vai limitar todas as suas tarefas. Então é mais ou menos esse sentido. Poxa, doutor. Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês. Tchau. Tchau.